A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vou deixar um link aqui na descrição, meu testemunho de ter morrido e retornado, depois de ter entrado no túnel, retornado à vida. Esse testemunho teve mais de 20 mil visualizações e milhares glorificaram ao Senhor Jesus Cristo pelo que Ele fez na minha vida. Então está aqui o link e eu vou estar trazendo nesse dia uma instrução que recebi com o título A Grande Tribulação e Sua Cronologia. Espírito Santo, eu entrego a Ti a direção, sabe que fiz um roteiro, mas a liberdade é total para fazer conforme quiser, para testificar, orientar, ensinar, instruir o Senhor Jesus Cristo ser glorificado através dessa Tua obra. Eu te agradeço no nome de Jesus. Então, eu estudo escatologia desde 2010, né? E durante a pandemia, eu tive assim um impulso para escrever sobre Apocalipse e aquele cenário, né, de destruição. Então é uma grande tribulação, né? O Apocalipse é a grande tribulação. E aquela voz mansa do Espírito Santo, eu ouvi dizer assim: antes de falar do Apocalipse, eu não tinha, cara, preciso confessar aos irmãos que eu não tinha assim uma sintonia como eu tenho hoje com o Espírito Santo, né? Então, na época, aquilo me deu um grande susto, né? Então, eu ouvi dele assim: antes de falar do Apocalipse, você precisa conhecer o Senhor Jesus e precisa me conhecer para que eu possa ensiná-lo. Claro que eu tomei um baque, né? Mas mesmo sendo formado em teologia, né? Eu desci e me humilhei, né? Aquilo embaralhou a minha mente na hora, eu não entendi, mas eu imaginei que eu não teria esse pensamento. Como é que eu poderia ter um pensamento de que eu tenho que conhecer o Senhor Jesus? Mais de 25 anos de caminhada com Ele na época. E é claro que aparece na hora, nos estudos, em tudo aquilo que a gente aprendeu, enfim, fala mais alto, né? Fala no nosso ego. Mas eu fiquei calado e desci, lhe dei ouvidos e comecei então a examinar. Diferentemente, né, daquilo que eu vinha fazendo, eu comecei a examinar a Escritura pura e simplesmente. Né? Comecei pelo Evangelho de João, estudei todos os Evangelhos, eu tenho todos eles gravados em vídeo, né? Examinei, eu não li, eu examinei, né? Peguei Bíblias de estudos, enfim, e fui examinando e fui vendo, né, o Senhor Jesus Cristo se revelando. Né? E depois disso, conheci muito ali, tenho todos eles, esse estudo feito no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, Marcos, Mateus e posteriormente, né, o livro de Atos, todo o livro de Atos. Então eu pude ir entendendo, né, como o Espírito Santo se revela, né? Então muitas vezes diferente daquilo que a gente aprende nos seminários, né, na teologia, na forma geral, né, que a gente segue estudando, né, como a gente é orientado a fazer. Aí a gente vê que, né, o Senhor ele se revela realmente na simplicidade, né, como a Macharabás, quando a gente se quebranta, né, e deixa e dá lugar para ele se revelar. Então eu fui inspirado, né, sem nenhum medo de errar, né, hoje, para falar que a cronologia da volta do Senhor Jesus está muito clara quando o Espírito Santo revela a Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim, está na Bíblia, então é só abrir a Bíblia, né, que vocês vão ver o que está escrito, o que Paulo ensinou. E ele diz assim, né, e agora uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa reunião para irmos encontrá-lo. Não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, queridos irmãos, com o rumor de que esse dia do Senhor já começou, ou que está perto. Se vocês ouvirem de pessoas que têm visões e recebem mensagens especiais de Deus sobre isso, ou então de alguma carta que se diz terem sido mandada por mim, não creiam nisso. Versículo 3. Não se deixem levar, nem tampouco enganar. Não obstante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião, apostasia, contra Deus, e depois virá o homem da rebelião, o filho do inferno, o anticristo. Versículo 4, ele vai se opor a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele vai se assentar como Deus, no templo de Deus, alegando que é o próprio Deus. Então Paulo deixa claríssimo
que antes que essas coisas aconteçam, o Senhor Jesus Cristo não vem. Então, essa é uma resposta. E é claro que apareceram aí diversas, né, opiniões, teologias, filosofias, né, de pensamentos humanos. Não, mas Jesus ele veio em secreto, aquelas conversas que, por heresia, né? Mas na Bíblia, quando você vai examinar a Bíblia, você vai encontrar Paulo orientado há 2000 anos atrás pelo Espírito Santo. Né? Paulo tinha total sintonia com o Espírito Santo. Ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para fazer esse trabalho e deixar para nós nos dias de hoje. É que, infelizmente, muitas vezes a gente prefere ouvir um grande renomado, né, lá dos Estados Unidos, né, para falar sobre isso, do que simplesmente pegar humildemente e abrir a Bíblia para ver o que está escrito. Então o Senhor Jesus Cristo não vai retornar enquanto não houver apostasia. Né? E no Antigo Testamento, a apostasia, quando a gente vai observar como é que o povo de Israel se apostatou de Deus, né, foi trocando Deus pelas imagens, né, pelo adultério, pela fornicação e por aí foi, né, e se perderam. Então, durante a apostasia, ele vai se manifestar, né, o anticristo, né, com a ajuda do falso profeta, que não vem de Roma, como muitos aí ensinam, né, e imaginam, mas ele vem do Oriente e, inclusive, já se manifestou. Ele já está manifestado, tem até canal no YouTube, essa é a realidade. O anticristo vai fazer um acordo de paz de 7 anos, mas na metade ele vai quebrá-lo. Isso está lá em Daniel, eu não vou trazer nada de pensamento meu não, eu estou trazendo aqui aquilo que está na Bíblia. Daniel 9, versículo 27, diz assim, ó, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, né? Fará cessar o sacrifício, né? Como está lá escrito, né? Ele firmará, diz assim, ó, Daniel 9, 27, ele firmará aliança, né, com muitos, e por uma semana são 7 anos, né? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação sobre as asas da abominação, e virá o assolador, e isso até a consumação que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nós vamos ver que haverá um acordo de paz, se já não está vendo, né? Se já não está vendo. Isso não vai deixar nenhum engano, né? Quando acontecer, nós vamos saber que aconteceu, né? Então, nesse acordo de paz, o anticristo ele vai permitir aos judeus reerguer o templo no Monte do Templo, no lado da mesquita de Al-Aqsa, construída pelo califa no ano 700 depois de Cristo. Então, o Apocalipse deixa claro que onde está a mesquita é considerada a área do átrio do templo onde os gentios pisarão. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim, ó, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Então, após 3 anos e meio, né, de paz, o anticristo vai se assentar no templo. Então haverá essa paz de 3 anos e meio, aí ele então vai, rompe esse acordo, se assenta no templo, e coloca ali dentro do templo uma abominação. Não é apenas ele estar sentado no trono ali no templo dizendo que é Deus, mas ele vai colocar uma abominação, vai colocar uma imagem dentro do templo de Deus para ser adorado. E está aqui, ó, em Daniel 12, 11, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, né, porque no momento que reergue o templo, né, que o templo é inaugurado, voltam os sacrifícios, né, como o povo judeu, né, nós sabemos, eles estão no Antigo Testamento, né? Então volta a fazer ali o sacrifício, aquela coisa toda. Então 3 anos e meio, o anticristo proíbe ali o sacrifício e coloca no lugar ali uma abominação, uma imagem, a besta, né, falando na imagem que vai falar. Então tá lá em 12, Apocalipse 11, né, e Daniel 12, 11, né? E posta abominação desoladora haverá 1290 dias. Então nessa época haverá um controle mundial, né, onde somente quem tem a marca da besta é que poderá viver na sociedade. Assim, o restante será tudo considerado, né, à margem da sociedade. Na verdade, fugitivos, né, criminosos, né, malfeitores, enfim. Então, lá no livro de
de Apocalipse, capítulo 13, diz assim, ó, versículo 17, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome, Apocalipse 13, 17. Então, quem colocar a marca terá sua eternidade no inferno. Apocalipse 14, do versículo 9 a 11, diz assim, ó, e seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, é aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então, recebeu a marca, não tem volta atrás, acabou. Pode ter o título que tiver, a experiência que tiver com Deus, acabou. Se apostatou, não tem volta atrás. Então, Daniel deixa claro que os sábios entenderão, né? Então, quem são os sábios? Né? Quem são os sábios? São todos que têm o Espírito Santo habitando nele. Então, o Espírito Santo ensina e faz o crente que tem o Espírito Santo habitando nele, lembrar de tudo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. João 14, 16, por isso que é importante examinar as Escrituras, examinar o Novo Testamento, os Evangelhos. João 14, 26, assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, lá em João também, 16, 13 e 14, diz assim, ó, antes disso, né, o Espírito Santo ele ensina a escatologia e nos usa para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado e revela o que há de vir. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ó, escatologista, professor. Ele me glorificará, olha só o que ele vai fazer. Ele vai glorificar o Senhor Jesus Cristo através de nós, através da nossa obra, através daquilo que ele faz em nós. Aí o Senhor Jesus Cristo é glorificado. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou de anunciar. Olha, então ele vai colocado em nós, ele nos alerta, ele nos ensina. Então nós estivemos durante esses anos todos nas igrejas muito ocupados buscando prosperidade, né? Então precisamos utilizar o pouco tempo que nos resta para conhecermos profundamente o Espírito Santo e nos santificar para estar preparado para tudo que é de vir. Não é tempo de inimizade, não é tempo de colocar o irmão na justiça, não é tempo de divórcio, mas de arrependimento e busca por santidade. Obrigado, Espírito Santo. Eu te agradeço, peço que esteja testificando essa mensagem aos corações e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da tua obra. Usa esse vídeo, testifica, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.